Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social 3. Sou o professor Danilo Brito, nós já estivemos juntos anteriormente. Esse é o nosso último encontro, antes da avaliação da disciplina. O tema da nossa aula hoje é a construção do projeto ético-político da profissão, sobretudo no período após a década de 1990. Vou apresentar a vocês agora os objetivos da nossa aula, vamos ao quadro. Primeiro objetivo, eu apresento o processo de construção do projeto ético-político da profissão no Brasil e, no segundo momento, a gente aponta alguns desafios atuais para a consolidação desse projeto ético-político no âmbito do serviço social brasileiro. Então, nós vamos entender, pessoal, durante a aula, o que é o projeto ético-político, como ele se consubstancia, como que ele orienta a profissão nos dias atuais. Certo? Para essa aula, eu já deixo referenciado, utilizei aquele texto que vocês têm à disposição no fórum da disciplina sobre o projeto ético-político do professor José Paulo Neto. Vocês podem utilizar o texto para estudar para avaliação e estudar para as discussões sobre o projeto ético-político no âmbito das outras disciplinas também, como ética, que também faz essa relação. Nós temos uma atividade agora, certo? Vamos ao quadro. Para vocês, o que é o projeto ético-político do serviço social? Eu quero que vocês justifiquem como que esse projeto se manifesta aí na realidade, pelo que vocês já vivenciaram no contato, ao visualizar outros profissionais ou até alguém já trabalha aí com assistente social por perto, certo? Então, o que é o projeto, e como ele é demonstrado na realidade. Pensem aí, aguardo as contribuições. Até já. Pienso quanto más pienso, me pregunto, mi amor, ¿cuál es la forma que tengo yo ante tus ojos? Pienso cuanto más pienso, yo me pregunto, mi amor, ¿cuál es la forma que tengo yo ante tus ojos? Voltando então, pessoal, contribuição do Polo de Viçosa, em Minas Gerais. O projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da sociedade,
projeto ético-político é o nosso projeto profissional que foi construído no contexto da transição dos anos 70 aos anos de 1980, num processo de redemocratização da sociedade brasileira, recusando o conservadorismo profissional presente no serviço social brasileiro. Se manifesta a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais. A ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. Muito bem, bem completa a resposta do Polo de Viçosa. Deixo um grande abraço a todos aí e muito obrigado pela contribuição aqui na nossa aula. Primeiro, pessoal, quando nós vamos falar de projeto, né, e projeto profissional, o professor José Paulo Neto, no texto que vocês têm aí para acompanhar, que é o texto da nossa aula atividade, está disponível no fórum também. Ele trata, né, de uma distinção. Ele traz que existem projetos societários, que são mais amplos, mais macroscópicos, existem projetos, né, que são individuais, ligados, então, por exemplo, aos nossos desejos, às nossas necessidades, e como nós vamos alimentando as nossas utopias no nosso cotidiano. Eu desejo uma casa melhor, desejo comprar um carro, né? Então, tudo isso está relacionado ao projeto individual, o que cada pessoa, né, deseja, almeja aí na sua vida. Projetos societários, pelo contrário, são projetos macrosociais, que envolvem a sociedade como um todo, né? E aí ele faz a distinção, então, entre esses tipos de projeto e apresenta o que são os projetos profissionais. Aí ele coloca que esses projetos, né, eles são construídos pelas categorias profissionais, algumas categorias específicas que têm, então, sobretudo no campo da universidade, que precisa, né, de determinados conhecimentos, então precisa se estudar para exercer aquela atribuição dentro do contexto da divisão sociotécnica do trabalho. Então, nesse sentido, existem os projetos profissionais. Esse projeto que nós vamos falar hoje é o primeiro projeto do Serviço Social brasileiro? Não. O serviço social, né, sempre teve projetos, sempre trabalhou, né, com projetos, na perspectiva de projetos. Desde o surgimento da profissão, lá na década de 30, então do contexto da primeira escola, como nós tínhamos um projeto. Naquele momento, era um projeto de homem, de adequar um homem a uma realidade cristã, né, um homem uma sociedade que estava vivendo na sua efervescência, um momento de industrialização, um momento de urbanização, com o Estado varguista, né, que é quando o serviço social surge, essa industrialização que se intensifica nas décadas seguintes. Então nós tínhamos, nesse contexto, e pelos conhecimentos teóricos que nós havíamos adquiridos, então a intenção de um projeto de reforma do homem, né, de acordo com os princípios neotomistas, os princípios cristãos. Num segundo momento, que o capitalismo já se adensa na nossa sociedade por meio do processo de industrialização, e aí eu falo do período desenvolvimentista que se inicia lá com o JK, né, que nós estudamos no semestre anterior, o nosso projeto ele se altera no contexto da cientificidade. Nós desejávamos, então, conhecer das ciências, né, precisávamos de um profissional mais apto, mais capaz de atuar naquela realidade de extrema mudança, né, que é o momento de industrialização a partir da década de 50. Então, percebam que ao longo da história da profissão surgem projetos profissionais. Esses projetos, né, de acordo com que a categoria, o que determinada hegemonia dentro da profissão defende naquele momento histórico, naquele contexto, então. Certo, pessoal? Então, o nosso projeto, a partir da década de 80, a partir dos anos 90, é esse que nós vamos apresentar aqui, que abrange, então, essa resposta completa, né, que Viçosa trouxe de acordo com o texto lá do professor Neto. Dá para ver que eles já foram pesquisar, né? É um texto bem rico, tem bastante informações ali, né? Lógico que as discussões sobre o projeto ético-político iniciam ali, mas é uma discussão que vem até hoje, né? A professora Yolanda Guerra, a professora Valéria Forte, são pesquisadoras do serviço social que têm, nesse contexto, se desdobrado bastante em desvendar, em apresentar aos assistentes sociais o que é o projeto ético-político. Nós temos a contribuição também, um brilhante texto da professora Joaquina Barata,
do Pará, com o professor Marcelo Braz, também do Rio de Janeiro, escrevem em conjunto um texto, né, para um curso de assistentes sociais em nível nacional, também é brilhante, que trata a questão do projeto ético-político hoje, certo? Então percebam, né, que nós sempre trabalhamos na perspectiva dos projetos. E hoje, né, nesse contexto, na contemporaneidade, nos dias atuais, nós temos um determinado projeto, que é o da defesa, então, dos direitos sociais, da garantia da liberdade dos indivíduos, de acordo, então, com aquilo que se expressa na nossa profissão, no nosso cotidiano, certo? Então, indo ao quadro, pessoal, nós vemos lá que o debate sobre a construção do projeto ético-político atual, ele inicia-se, sobretudo, a partir dos anos 90. Nós vimos, né, nas aulas anteriores, que o contexto da década de 90 é um contexto de bastante otimismo, porque a sociedade estava vivendo o processo de redemocratização, e aí é no gerúndio mesmo, né, vivendo, porque nós, até 85, estávamos no contexto militar. Nós tivemos o primeiro governo civil de pós-militar, que foi eleito indiretamente pelo Congresso, né, o senhor José Sarney. Em seguida, né, na década de 90, em 88, o grande marco, né, também, que é a nova Constituição Federal, que traz, então, no seu bojo, né, como o próprio Ulisses Guimarães, o deputado que a promulgou, a ideia de Constituição Cidadã, e nós entramos na década de 90. Então, a década de 90, ela se inicia como um período de otimismo, né, sobretudo para a nossa categoria profissional, porque diversas lutas que nós havíamos travado anteriormente, como as lutas pelos direitos das crianças e dos adolescentes, a luta por uma saúde pública universal, a luta por uma política de assistência social, né, com outros princípios desvinculados do puro assistencialismo, da filantropia, etc. Então, percebam, né, que a década de 90 é de bastante otimismo para o serviço social. Esse otimismo, né, que acaba se desgastando com a política social, os princípios políticos adotados pelo Estado da ideologia neoliberal, aquilo que nós discutimos em aulas anteriores, certo? Então, nesse contexto da década de 90, né, começam a discussão do nosso novo projeto ético-político, certo? E como foi possibilitado esse projeto? Sobretudo a partir das produções acadêmicas e teóricas, né? Lembram que na aula anterior nós discutimos a produção teórica da profissão? Isso não é à toa, né, porque é daí que vem a ideia de um projeto ético-político, as teses sobre o serviço social que se lançavam naquele contexto das décadas de 80 e da década de 90, certo? Então nós começamos a analisar a categoria, o conceito de projetos e entender que era preciso, naquele contexto que a sociedade brasileira vivia e que o serviço social inserido nessa sociedade vivia, a elaboração, então, da ideia, a construção de um projeto ético-político, de uma orientação para o serviço social. No próximo slide, a gente vê uma distinção. Então, como eu disse, o texto que eu utilizo aqui é o texto do professor Neto, né? Então, vejam no quadro. O professor Neto começa esse texto, né, dizendo que a sociedade, por si só, ela não age teleologicamente, ela é simplesmente um fato, ela é simplesmente puramente factual, né? Porém, a sociedade ela é composta por pessoas, por humanidade, e essas pessoas, né, homens e mulheres, eles agem sempre teleologicamente. O conceito de teleologia, lembrando, é um conceito, né, que muito ligado ao campo da filosofia, e significa, então, que nós temos, né, homens e mulheres nessa sociedade, objetivos, metas, fins, certo? Nós, ao vivermos, né, ao participarmos da sociedade, nós almejamos algo, nós queremos a construção de algo novo. Então, a humanidade em si, os homens e as mulheres, eles sempre agem teleologicamente. Vocês não estão aqui por acaso, né? Aqui em Londrina, um friozinho, uma segunda-feira chuvosa, bom para ficar em casa comendo pipoca, vendo TV, né? Mas vocês não estão aqui na universidade por acaso. Vocês vêm com um intuito, né? Vocês têm uma meta, um objetivo,
que é se diplomarem em serviço social, daqui a alguns semestres, né, se tornarem assistentes sociais, certo? E para isso, né, então vocês se dispõem a estudar, se dispõem a participar das nossas aulas, a acompanhar aqui, certo? Então percebam que na nossa sociedade, homens e mulheres sempre agem teleologicamente, sempre têm objetivos nas suas ações, sempre têm metas, fins, desejam algo, certo? Voltando no mesmo slide, nós percebemos, né, que daí trata da distinção que existe os projetos, aquilo que eu havia dito, projetos individuais, como esse que eu dei o exemplo agora, que vocês estão aqui na segunda-feira chuvosa, né, Londrina, se eu não me engano estava 17 graus a hora que eu cheguei aqui, certo? Para acompanhar a nossa aula. E ele distingue também que existem projetos coletivos ou projetos de sociedade, certo? Aquilo que determinado grupo de homens e mulheres pensam em comum, teleologicamente, para a sociedade. Seria melhor se fosse assim. Seria essa a ideia, então, o princípio dos projetos coletivos. No capitalismo, ele coloca, né, nos sistemas econômico, social em que nós nos inserimos, esses projetos são projetos de classes, certo? O que são classes? São classes sociais, aquilo que nós já havíamos discutido anteriormente. Capital, conflito que advém dessas classes, né, que é um conflito que nos é peculiar. Capital versus trabalho. Né? Então, trabalhadores de um lado, quem não detém os meios de produção, e capitalistas de outro. Então, essa relação na sociedade que nós vivemos. E envolve, sobretudo, uma dimensão política nesses projetos. Ou seja, o que isso significa, professor? Que na nossa sociedade, que, como eu disse, só depois de 85, então, retorna à democracia, era possível nesse momento histórico que os projetos coletivos ligados, então, aos partidos, aos grupos sociais, conclamando direitos, conclamando melhorias na sociedade, ou para apenas uma parcela, para apenas um grupo, eles podem, então, debater entre si democraticamente e participar da disputa política, né? É o contexto da democracia. É esse contexto que nós vivemos atualmente ainda, né? É um debate incessante, tudo mais. Por isso que nós, enquanto assistentes sociais, vocês vão ver logo mais, ao final dessa aula mesmo, que a democracia, ela faz parte de um princípio do nosso código de ética, e não é à toa, porque nós temos uma dimensão extremamente política na nossa profissão. Por a vinculação direta que nós temos, então, com a sociedade, com os movimentos sociais e com o Estado brasileiro, torna inadmissível, né, que nós neguemos essa perspectiva política do serviço social brasileiro, certo? Então, nas palavras do professor José Paulo Neto, o que é um projeto profissional? Vamos ao quadro. Então, os projetos profissionais, eles apresentam a autoimagem da profissão. Né, a autoimagem. Elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e as suas funções. Formulam os requisitos teóricos, institucionais e práticos para o seu exercício. Prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas e públicas. Então percebam, né, que tem aí a apresentação de como ele traz no texto do que é um projeto profissional, a autoimagem da profissão. Mas aí, professor, a categoria ela é formada por pessoas. Uma pessoa vota em tal partido, a outra prefere outro, né? Uma pessoa segue tal religião e uma assistente social segue outra, né? Um é do candomblé, outra é da umbanda, outra é do espiritismo, uma é católica, né? Então, percebam, como lidar com essas questões, né? Será que o projeto profissional ele engloba todas essas perspectivas?
na verdade, né, esse projeto ele prega, e daqui a pouco nós vamos ver, a pluralidade, o princípio da pluralidade, certo? Porém, esse princípio ele não se confunde com o ecletismo, que nós vamos entender também o que é, e com o liberalismo, certo? Então, aguardem aí que nós já chegamos nessa discussão sobre a pluralidade do projeto profissional do serviço social. Então percebam, qual é a nossa autoimagem perante a sociedade? Qual a imagem que o serviço social passa para a sociedade, dentro do contexto ético e político que discute, que envolve esse projeto, certo? Para isso acontecer, para que nós chegássemos à ideia, para que nós chegássemos ao projeto do serviço social, ao projeto ético-político, em algumas literaturas, né, pessoal, é importante falar isso, vocês vão encontrar a sigla PEP, tá? PEPP, Projeto Ético Político Profissional, é o mesmo, tá? Até na avaliação, se vocês encontrarem, é a mesma coisa, trata-se então da mesma questão, certo? O projeto ético político do serviço social, construído atualmente, ele só foi uma possibilidade, né, de uma conjuntura histórica que a profissão se inscreve, sobretudo a partir de 79, Congresso da Virada, o movimento de reconceituação da profissão que nós estudamos nas nossas primeiras aulas nesse semestre. Então, essa construção chega aos princípios dos anos 90, né, e o serviço social ele se renova no aspecto da legislação, porque nós tínhamos uma legislação bastante retrógrada, né, vinha lá anterior ao golpe, e em 93 nós temos uma nova lei, um novo marco regulatório para o serviço social, que é a Lei 8662, daqui a pouco nós discutiremos sobre ela também, o novo Código de Ética Profissional, as diretrizes curriculares a partir de 1996 para os cursos de serviço social. Então, todas essas legislações, elas empoderaram a profissão, então, de elementos para a construção desse novo projeto. Mas isso só foi possível porque nós estávamos organizados naquele contexto. E organizados como? Vamos ao quadro. Percebam, né, a nossa categoria, ela se organiza por meio, então, de algumas entidades, de algumas instituições, como o CRES, né? O CRES são os Conselhos Regionais de Serviço Social. Então, cada estado brasileiro, né? Aqui no Paraná, nós somos a 11ª região, certo? Então, é o Conselho Regional de Serviço Social. Assim que você se formar, for entrar no mercado de trabalho, como assistente social ou na docência, você precisa ter o seu registro, né, no conselho. E aí você vai, então, é uma organização, uma instituição que ajuda na organização da categoria. E ela age em cada regional, né? Como eu disse, em cada estado. Federal, nós temos o Cefes, né? O Conselho Federal de Serviço Social, esse é o símbolo do Cefes, certo? Que é a instituição que em nível nacional orienta, né, o serviço social brasileiro, que traz as grandes discussões para o serviço social brasileiro. Nós temos no âmbito, né, da academia a ABEPS, a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão em Serviço Social. A ABEPS organiza, né, as discussões sobre a formação profissional, sobre o currículo do serviço social, então traz as atualidades, o que precisa ser revisto no âmbito da formação do serviço social, então ela engloba, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. A ABEPS, né, anteriormente era chamada de apenas ABS, até durante essas discussões na década de 90, são conhecidos, né, os cadernos ABS, cadernos ABS 1, 2, 3, se eu não me engano tem até o 10º caderno ABS. Os cadernos, né, eram artigos, eram material que esses profissionais estudavam, né, naquele momento que a profissão vivia. Né? Então traz os objetivos quanto à formação profissional, os entendimentos sobre a profissão a partir do novo contexto da sociedade
democrática que o Brasil, o novo momento que o Brasil vivia. Outra instituição, né, é a ENESO, a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, que congrega, então, o movimento estudantil aí nas diversas universidades, né, um movimento ativo, na luta por direitos, na luta pela melhoria dos serviços prestados à população, uma luta por uma educação, então, é representado pela ENESO, né, no âmbito do serviço social, que é a Executiva Nacional dos Estudantes em Serviço Social. O serviço social sempre tem, né, nas universidades, um movimento estudantil bastante ativo, né, e isso é bastante importante e preconiza, traz à discussão o que nós estudamos mais teoricamente no âmbito das ciências sociais, certo, pessoal? Então, percebam, né, que nós só conseguimos construir o nosso projeto ético-político a partir, então, da nossa organização enquanto categoria profissional. Como as outras categorias têm os seus conselhos, né, têm as suas entidades, como o direito, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o CRM, Conselho Regional de Medicina, CRA, Conselho de Administração, nós também, né, nos vinculamos, então, ao CRES, Conselho Regional de Serviço Social, certo? Que é a grande instituição, né, o conjunto Cefes-CRES, que se fala, então, na dupla, do âmbito federal, o Cefes, e nos âmbitos regionais, aí, em cada estado, os CRES, certo? Então, percebam, né, que essas instituições, nos são muito importantes porque elas congregam, apresentam, né, as discussões sobre a categoria profissional. E o projeto que nós discutimos hoje está vinculado a essas discussões, que se realizam no âmbito da categoria. Então, voltando ao quadro, pessoal, esse projeto atual, então, do serviço social, como eu disse, o serviço social teve projetos anteriores, é um projeto processo. O que é um projeto processo? Ele está em construção. Ele não é um projeto final, né? Ele vai se constituindo de acordo com a história, de acordo com o que se preconiza da profissão em determinado momento histórico, o que se deseja da profissão, mas também de acordo com os nossos valores, os nossos princípios, a nossa autoimagem, reafirmando mais uma vez. Então ele é um projeto processo porque, como eu já disse, está em construção, né? Porque ele tem que ser dinâmico, né, pessoal? Não é fácil congregar as demandas da realidade que nós encontramos com esse projeto. O Estado, muitas vezes, ele está vivendo um momento de retração, né? De não investimento na política social, que é onde nós atuamos. Então, nós, consequentemente, observamos diariamente o crescimento das expressões da questão social, que se multiplicam, se diversificam aí em cada contexto, em cada política, em cada âmbito que nós atuamos profissionalmente. Consequentemente, o nosso projeto profissional, ele é ameaçado, nós temos que assumir posições, como é o caso, então, da discussão atual, né, da redução da maioridade penal. As nossas organizações, as nossas instituições, como eu disse anteriormente, são contra, e nós temos um motivo por isso. Nós atendemos crianças, jovens, adolescentes, desde quando nós surgimos profissionalmente no contexto brasileiro. E nós sabemos da omissão do Estado em garantir políticas públicas que atendam satisfatoriamente toda essa parcela da população, que uma política de educação, né, que garanta o aprendizado, que garanta, então, a plena emancipação, né, do sujeito aí no seu contexto. Então, percebam que, por conta disso, nós tomamos coletivamente, profissionalmente, essa posição. Como o CRP também, os psicólogos sempre atuaram nessa área, são contra a redução da maioridade penal. Isso tem um motivo de ser, né? E nós expressamos isso coletivamente, certo? Por meio do que indica, do que determina o nosso projeto ético-político, certo? Voltando ao quadro, pessoal. Esse projeto, ele tem que responder às demandas, né, que se apresentam cotidianamente, às necessidades sociais. Lógico que não cabe só a ele, cabe ao conjunto das políticas sociais, cabe, né, a visão que o assistente social tem do serviço em que ele atua. Então, percebam que por que ele deve ser dinâmico e por que ele é processo? Porque não é fácil, né, nós trazermos as demandas do Brasil todo para o contexto coletivo,
certo? E ele abrange também as transformações econômicas, sociais, históricas, culturais da sociedade brasileira. Como eu disse, no texto, e dou como exemplo o texto do professor Neto, aí que vocês têm para discutir. No contexto neoliberal, esse projeto ele se encontra ameaçado. Mas será que é só esse contexto que nós temos? Será que a sociedade morreu ali no neoliberalismo? Né? Nós precisamos, então, dialogar, discutir com a sociedade o nosso projeto e trazer, né, aí, novos elementos, novas formas de abordagens, novas formas de se entender a realidade, de acordo com os princípios que nós defendemos, os dos direitos sociais, da universalidade das políticas públicas, entre outros. Do direito em si, a cidadania plena. Né? Nós sabemos que o contexto é adverso, mas é isso que nós defendemos enquanto categoria profissional, certo, pessoal? Percebam, né, que essa é uma discussão bastante rica e que traz, que sintetiza, então, o que nós vínhamos discutindo anteriormente. Nós vimos o contexto neoliberal nas políticas sociais, que é grave a construção do nosso projeto ético-político. Nós vimos, então, o que foi a reconceituação, o que esse momento da profissão expressou. Nós vimos, né, o processo de constituição dos direitos sociais a partir de 88, em lei, né, um marco regulatório, um marco legal que é essa Constituição, a de 88, certo? Então, por que isso, né? Então, todas essas discussões aí de cerca de 30 anos, né, a partir de 79, que foi quando nós iniciamos o Congresso da Virada do Serviço Social, como a profissão tem se posicionado perante as grandes discussões, perante, então, os grandes momentos históricos que a sociedade brasileira vive. João Pessoa, né, tem uma questão aqui. Pessoal, o PEP está envolvido em 3 normativas, né? A Lei de Diretrizes e Bases, Lei de Diretrizes e Bases do Serviço Social, não, as diretrizes curriculares, né, pessoal? Lei de Diretrizes e Bases é da Educação, que é a 9693 de 96, né, a grande lei que daí trata do ensino superior, tudo mais. Nós falamos no âmbito do Serviço Social das diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Serviço Social, que daqui a pouco, né, nessa aula mesmo a gente vai discutir. Então, o pessoal de João Pessoa, é isso mesmo, vocês estão corretos. Nessas 3 normativas, eu falei só a primeira, né? As diretrizes curriculares para o serviço social, a Lei 8662, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, e o Código de Ética. Nessas 3 legislações aí que João Pessoa cita, né? Que nós veremos ainda na aula de hoje, elas dão uma direção sobre a orientação que o PEP, que os assistentes sociais tomam na sociedade brasileira. Certo? Só quanto à primeira aí que vocês colocaram, Lei de Diretrizes e Bases, na verdade essa lei é uma só para a educação superior e educação básica em geral, que é a 9394 de 96, né? Nós não temos um documento legal que até foi construído por meio da ABEPS, que se chama Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social. Esse documento foi construído aqui em Londrina, né, na Universidade Estadual de Londrina no ano de 96. Então faz um tempinho aí, mas nós já tratamos dele nessa aula mesmo, tá? Então, dando continuidade, pessoal, vamos ao quadro. Então, percebam, né? Agora eu vou falar da pluralidade do nosso projeto. Esse projeto, ele é plural. Como eu disse, né? Como eu afirmei anteriormente, como eu faço, né, com uma categoria que é tão heterogênea, tem tão diferentes sujeitos, homens, mulheres, de diferentes religiões, de diferentes culturas, né? Pensar coletivamente em torno de um projeto, né? Então nós constituímos um sujeito coletivo, a categoria, né? A categoria, no nosso caso, de assistentes sociais, a nossa profissão, certo? Que é composta de maneira heterogênea. Um é de determinada religião, outro é de outra, né? Essa heterogeneidade saiu. Ela implica, né, nas origens, nas expectativas sociais diversas que cada pessoa tem aí, nas condições intelectuais distintas, né? Então, o acesso que cada pessoa teve, né, aos conteúdos, aos textos teóricos, etc., aos comportamentos, às preferências teóricas, ideológicas,
ideológicas, políticas variadas. Percebam, esse projeto ele é plural, certo? Então, congrega a categoria em torno uma categoria que é heterogênea, formada por sujeitos diversos, como eu disse, aí dei vários exemplos, mas que tem que pensar coletivamente em determinado momento, o sujeito coletivo, certo? Nessa perspectiva, a pluralidade ela é garantida, ela é assegurada, certo? Porque existem diferentes pontos de vista dentro da profissão. E esses pontos de vista, eles vão dialogar entre si, vão debater. Por isso que a profissão ela tem essa dimensão política interna também vinculada, né, à sua constituição, certo? O que é isso? Nós, enquanto sujeitos coletivos, defendemos as nossas ideias, as nossas aspirações dentro do contexto profissional que nós nos inserimos. Daí, né, tira-se uma categoria hegemônica, alguém que vence essa disputa, esse debate de ideias, esse embate de ideias, por meio da persuasão, por meio do convencimento, por meio, então, apresentou a melhor opinião, né, ganhou, né, no discurso, desculpa a expressão aí, do senso comum, certo? Então, aí, por meio disso, a hegemonia garante a pluralidade desse projeto, certo? No próximo slide, nós vemos, né, que pluralidade, nesse sentido, ela não é entendida como ecletismo. Ecletismo seria, né, aquilo que nós vimos na aula passada, a tese do sincretismo profissional, defendida pelo próprio professor Neto. Nós tínhamos dentro do serviço social brasileiro, até antes do período da reconceituação, desculpa a expressão também do senso comum, um balaio de gatos, né? Uma perspectiva neotomista, né, vinculada aos ideais da Igreja Católica, uma perspectiva funcionalista ou positivista, como queiram, vinculada ao campo das ciências sociais, uma perspectiva em seguida, né, nós tivemos um período, os profissionais que defendiam os princípios apenas econômicos, né, do desenvolvimento. Nós tínhamos uma perspectiva em seguida também fenomenológica, né, um campo da filosofia que vai entender também, vai trazer um entendimento sobre o serviço social. Percebam, era eclético, né, o campo em que nós discutíamos, trazia diversas correntes, né, e isso era fruto da prática indiferenciada, de não ter, né, elementos teóricos que respondessem à realidade, elementos teóricos críticos que respondessem à realidade que nós nos inseríamos, e daí nós atirávamos para todos os lados, pegávamos em tudo. Com a reconceituação, nós assumimos uma posição crítica, né, da teoria social crítica, advinda aí de Karl Marx, desses pensadores, né, uma perspectiva, existem os gramscianos, os seguidores de Antônio Gramsci, os lucatianos, né, George Lukács, então, dentro do marxismo, que também não é um campo único, fechado, isolado, hermético, é um campo plural, né, que traz diversas correntes. Nós podemos citar aí dentro do marxismo o estudo dos historiadores ingleses, do Hobsbawm, do Christopher Hill, do Edward Thompson. Nós podemos citar as contribuições do Lukács na sociedade húngria. Então percebam que o marxismo ele não é um campo fechado, ele é um campo, né, com diversas tendências, diversas correntes que vão analisar a realidade social. E por meio disso nós aprendemos essa realidade social, por meio desses estudos, através da adoção dessa perspectiva crítica para o serviço social, certo? Voltando ao quadro, então, nós trazemos, então, que o ecletismo, né, ele é condenável. Então, isso daqui se encerra, né, essa perspectiva de unir diversas teorias, correntes filosóficas, princípios econômicos, para entender o serviço social. Nós e adotamos só a perspectiva da teoria social crítica, né, ligada, então, ao marxismo, certo? A Marx, por meio dessas diversas tendências aí que se denomina marxismo. Também a pluralidade não é o liberalismo econômico pregado, né,
É que nós já vimos anteriormente. A ideia de que a sociedade por si só tem capacidade de resolver seus problemas. Nós invocamos a necessidade de um Estado que regule a economia e que garanta, por meio disso, né, que a exploração não se intensifique de maneira tal que aumente, que demande nas expressões da questão social, no aumento das expressões da questão social, certo? Então, o liberalismo aí é entendido, né, como a negação desse Estado neoliberal mesmo que nós vivemos durante um período aí da nossa história. Voltando ao quadro, no mesmo slide. Então, existe dentro da profissão, o projeto por si só não é uma ideia assim, como eu disse, né, as diferentes correntes, elas vão lutar pela hegemonia, certo? Há uma luta por essa hegemonia, né? E dentro disso existe o confronto das ideias, né, pessoal? Não brigas pessoais, etc. Certo? Confronto das ideias, das posições que cada profissional assume. É bom, né, para a profissão que exista divergências entre os nossos principais teóricos aí, a professora Marilda Yamamoto, o professor José Paulo Neto, existem divergências teóricas, né, metodológicas quanto ao serviço social, e isso é bom, né? Por quê? Porque mantém vivo o debate. O debate ele só se intensifica, só acontece porque existe a crítica, certo? O ecletismo, João Pessoa, né, tem uma questão aqui, pergunta se o ecletismo é o mesmo que sincretismo. E isso mesmo, o ecletismo, né, é a junção dessas diversas correntes, dessas diversas teorias, tá? Muito parecido aí, tem similaridades os conceitos, tá? Ecletismo e sincretismo. Dando continuidade à nossa aula, né, pessoal, o projeto, então, no próximo slide, nós vemos, né, que esse projeto que nós construímos, ele teve a participação também dos movimentos sociais, certo? É uma sintonia da profissão com as demandas desses movimentos. Nós participamos ativamente dos movimentos sociais. Né? A professora Bia Abramides, da PUC de São Paulo, tem uma discussão aí intensa, diversos livros publicados, que ela traz a necessidade de serviço social participar dos movimentos sociais, se vincular aos diferentes movimentos sociais, certo? Da participação desses movimentos, né, nós percebemos que, historicamente, nós estamos inseridos neles, né? E que reforça, então, a dimensão política que nós tanto falamos, sobretudo a partir de 1960. É o caso, então, pessoal, da nossa participação no movimento de educação de base lá no Nordeste, né? O MEB, que foi uma das primeiras experiências dos movimentos sociais, das ligas camponesas na luta pela reforma agrária, na luta pelo direito à terra do sertanejo, também durante o contexto da década de 60. E, em 80, no processo da Constituinte, da luta por direitos, por alcance, por trazer na Constituição, né, elementos de direitos sociais para as diversas categorias, para as diversas pessoas, né, como a luta dos meninos e meninas de rua, aquele exemplo do Rio de Janeiro, do movimento social contrário, né, o movimento social no Rio de Janeiro, né, que vai lutar contra, então, o extermínio dos meninos e meninas de rua. Só lembrando que o estado do Rio de Janeiro, né, tinham milícias de policiais, né, pagos para defender a população, que eram contratados por empresários, comerciantes ali, para assassinarem esses garotos, essas garotas à noite, né? Então essas milícias passavam e dizimavam ali, né, as diversas chacinas de que nós ouvimos na história. E nós nos posicionamos contrários a essas atitudes e em defesa dos direitos humanos desses jovens, desses garotos, que além de estarem na rua, né, não terem os direitos sociais garantidos, habitação, uma família, não terem, né, assistência do Estado como devido, ainda acabavam sendo assassinados na verdadeira limpeza urbana, né, que se orquestra aí nas grandes cidades por meio da violência, por meio, né, então, das chamadas milícias. Voltando ao quadro, pessoal,
Também movimento da saúde, a luta por diversos direitos, né, e sobretudo por uma saúde universal que atendesse toda a população, com base nos princípios do SUS, o Sistema Único de Saúde, a luta por uma política assistencial, como eu já disse hoje mesmo, desvencilhada, então, das pechas, das ideias assistencialistas, da filantropia, uma política de Estado mesmo, onde houvesse investimento, houvesse, né, não precisasse do caráter do primeiro-damismo, das ações caritativas e filantrópicas. Então, todos esses movimentos sociais da década de 1960, da década de 1980, estão vinculados ao projeto novo que o Serviço Social brasileiro expressa a partir de 90, né? A congregação dessas ideias, desses valores que vêm aí das lutas que nós participamos historicamente nesse país. Nós temos uma atividade agora, vamos ao quadro, justifique por que o PEP, então o Projeto Ético Político atual, deve se vincular às demandas dos movimentos sociais, certo? Então, por que eu expus aqui agora, pensem aí, aguardo as contribuições, até já. You know that I won't be untrue. You know that I won't be a liar. If I was to say to you, boy, oh, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mud. Try now, we can only lose. And our love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. On fire. You know that I won't be untrue. You know that I will be a liar. If I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mud. Try now, we can only lose. And our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to get this night on fire. Try to get this night on fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. La di da da da
you give me so much higher. Light my fire, light my fire. You know that I wouldn't be untrue. You know that I would be a liar. Voltando com as contribuições, novamente do Polo de Viçosa, lá em Minas Gerais, o projeto ético-político atual vincula-se a um projeto societário, que propõe a construção de uma nova ordem social, sem exploração, dominação de classe, etnia e gênero. Portanto, o enfrentamento dos desafios nesta área torna-se uma questão fundamental para a legitimidade ética, teórica e técnica da profissão. Muito bem, boa contribuição do Polo de Viçosa. Mais uma vez, grande abraço a todos vocês aí. Porto Velho, Rondônia, vamos para o norte do país, né? A tutora Cleide comenta aqui, o projeto tem que estar em sintonia com a diversidade da demanda que precisa de atendimento, pelo compromisso com os princípios fundamentais. Muito bem, contribuição do Polo de Porto Velho, grande abraço aí, Cleide, todos os alunos. Arapiraca, nas Alagoas, tutora Cida, o PEP tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor central, compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Assim, não deve ser dissociado dos movimentos sociais, visto que os mesmos expressam os
anseios da população. Muito bem, boa contribuição aí, de acordo com o que eu havia perguntado, Arapiraca, grande abraço a todos aí nas Alagoas, tá? Que nos acompanham, sempre tem participado, né? Eu tenho percebido que o Polo de Viçosa, o Polo de Arapiraca, até Porto Velho também, são polos bastante assíduos nas nossas aulas e com as nossas discussões. Estão sempre antenados. Eu vou ali com a Maristela, que é a tutora que nos acompanha hoje, e eles sempre trazem aí boas contribuições para as nossas aulas. Isso mesmo, pessoal. Para que esse projeto aconteça, né, nós temos desejos, objetivos com ele. Certo? A perspectiva dos direitos, a perspectiva, então, da construção de uma nova ordem social. E as demandas dos movimentos sociais, que chegam nos movimentos sociais, não são demandas legítimas, né? Porque essas demandas, elas expressam o que parte da população deseja para o país, para a sociedade, naquele momento. Então, nossa orientação, por meio do projeto ético-político, é pautada também pela atuação dos movimentos sociais. E aí, movimentos sociais diversos, como o MST, como o MTST, entre outros, que têm se expressado cada vez mais na nossa sociedade nos últimos anos, certo? Agora nós vamos para os componentes do nosso projeto ético-político. Vamos ao quadro. Percebam, então, que aquilo que um polo, já, se eu não me engano, foi Porto Velho mesmo, que havia comentado anteriormente, né? Quais são os componentes, então, do nosso projeto, né, pessoal? Percebam aí a engrenagem, né? O nosso Código de Ética Profissional, que é de 93. Historicamente, nós já tivemos diversos códigos profissionais, tá, de ética. 47, nós temos eu não me recordo o ano ao certo, mas foi na década de 60, e o último, né, que nós nos reportamos a ele, é o atual Código de Ética, então, do assistente social, é o de 93, certo? As diretrizes curriculares para os cursos de serviço social. O que são as diretrizes? É um documento, tá, pessoal, que orienta a formação profissional da nossa área, então, que disciplinas que tem que compor o currículo para formar um assistente social. Consequentemente, esse documento ele é o documento que nós utilizamos aqui nas universidades para montar o currículo do curso, né? Tem que ser idêntico aí ao currículo do curso. No momento da discussão das diretrizes, foi o ano de 96, é o momento também da nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, o que acontece aí? Há um choque, né? Nós apresentamos um projeto de acordo com o que nós, categoria profissional, desejávamos para a formação em serviço social, para os cursos de graduação, que diretrizes nós queríamos, e essas diretrizes foram enviadas ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Educação, perdão, não é mais Cultura, né? Ministério, o MEC, que analisou essas diretrizes, certo? E aprovou, né? Aí, porém, houve um enxugamento daquilo que a categoria havia decidido. Como assim um enxugamento? Diversas disciplinas, diversos conteúdos que nós havíamos colocado lá nas diretrizes, no documento em si, que nós, enquanto categoria, elaboramos, foram enxugados pelo Ministério da Educação, porque lá nós tínhamos profissionais com outros olhares, né, que não os assistentes sociais, certo? Então, muito do que foi aprovado, da essência do que foi aprovado nesse documento que se chama Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em serviço social, foi dilapidado, foi perdido nesse processo, tá? Mas a essência ficou, né, que é o que se expressa na formação hoje, sobretudo os 3 núcleos fundantes. Daqui a pouco a gente vai ver cada componente em separado, tá, pessoal? Voltando ao quadro, então, que compõe, a última peça que compõe a nossa engrenagem aqui é a Lei de Regulamentação da Profissão, que é a Lei 8662 de 93. Essa lei, pessoal, vocês têm que conhecer a fundo, né? Tem que estudá-la aí. Eu sei que durante a graduação, vocês ainda vão ouvir falar muito dessa lei, tá? Que é a lei que regulamenta o serviço social, a profissão de serviço social, a partir, então, do ano de 1993. Essa lei é promulgada, né, no governo do presidente Itamar Franco, certo?
que orienta, então, a profissão a partir de, então, né, nesse novo contexto. Essa lei cria, né, os Conselhos Federal de Serviço Social, o Cefes, e o CRES, em substituição aos antigos Conselhos Federal de Assistentes Sociais, que era o Cefas, né, CFAS, e o CRAS, que era o Conselho Regional de Assistentes Sociais. Então muda-se a nomenclatura aí, não é só isso que trata a lei, tá? Tem outras questões que daqui a pouco a gente vê na aula ainda hoje, certo? Outra questão também, né? Essa lei ela traz as atribuições e as competências profissionais para os assistentes sociais. Então, vamos ao lei, né? O próximo slide já, então no quadro, aí eu já comento. Então, a lei, a 8662 de 93, ela determina, né, as competências e as atribuições privativas do assistente social. Respectivamente, isso aparece na lei nos artigos 4, né, o artigo 4 e o artigo 5º. E essa lei ela dispõe sobre o exercício profissional. Professor, qual a diferença entre competência e atribuição privativa? Né? A competência, pessoal, é aquilo que foi requerido de determinadas profissões. Professor, assistente social, psicólogo, são tarefas, né, que algumas profissões podem executá-las, certo? É o caso, né, existe uma dúvida muito grande que chega ao CRES, que é sobre só um assistente social pode ser secretário municipal de assistência social? Não, porque essa é uma competência que qualquer outro profissional e cargo de secretário, né, ou secretária, é um cargo político. Então, o prefeito indica quem ele deseja, né? Às vezes é uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com a política, certo? No campo da assistência em específico, tá, pessoal? Aí tem os outros campos. Então, uma competência profissional, ela pode ser exercida por diferentes atividades, por diferentes profissões, certo? Pode ser o cientista social, o sociólogo, né? Exercendo uma competência que às vezes caberia ao assistente social. Então nós temos definido no artigo 4º quais são as nossas competências profissionais. O que o assistente social pode fazer, certo? Não só, tá? Aí permite que outras profissões também exerçam aquelas competências, tá? Não é específico nosso. Quando eu falo atribuições privativas, e aí o privativos, percebam, é que só o assistente social pode realizar aquela determinada atividade. Então, o artigo 5º traz todas as atribuições privativas no âmbito do serviço social. Aí vocês vão encontrar lá como o exercício da docência, das pesquisas no âmbito de serviço social, a coordenação, a assessoria, né, no âmbito das políticas públicas em matéria de serviço social. Então, todas as vezes que o serviço social é chamado a dar uma resposta, a dar uma ideia, né, uma intervenção, então nós falamos de uma atribuição privativa, porque é só um assistente social que naquele momento pode exercer aquela atividade. Um dos principais casos de denúncia, né, de exercício ilegal da profissão é de pessoas que executam atribuições privativas dos assistentes sociais, que são sociólogos muitas vezes, ou pessoas que militam aí nas instituições, né, e que por conta disso, desse acúmulo histórico, se acham no direito de exercer funções que são específicas da nossa profissão. Consequentemente, o conselho, né, isso é levado ao conselho, e o conselho abre um processo, uma sindicância, vai lá orientar essa pessoa, ver cada situação, né? Então, percebam, né, que a lei, ela define, e isso é necessário que vocês conheçam, as atribuições privativas e as competências do assistente social. Artigo 4º e 5º da lei 8662 de 93, tá? Essa lei, né, pessoal, é importantíssimo conhecer. Não tem como fazer serviço social e não ler essa lei, né? Porque vocês vão usar no campo de estágio, vocês vão usar em outras disciplinas também, e quando forem, lógico que eu não prego esse tipo de conhecimento, aquele utilitarista ou pragmático só para concurso público, mas se você for prestar um concurso público, quase todo concurso público da nossa área tem lá uma questão relativa, né, à lei de regulamentação da profissão. Essa lei
nos é muito importante, friso mais uma vez, tá? Então pesquisem aí em casa, aprofundem na leitura. Vocês podem digitar qualquer mecanismo de busca aí da internet que vocês encontram Lei 8662 de 93 ou Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, certo? No próximo slide, dando continuidade, é o Código de Ética dos Assistentes Sociais, o Código de Ética Profissional, né? Esse código, pessoal, ele é um código histórico, né? O código anterior a esse é de 93, é o de 83, né? E já expressava alguns avanços de acordo com o que nós desejávamos, que está a essência desse projeto aí. Mas o Código de 93, né, ele dá um direcionamento maior à profissão, certo? E traz os seus princípios fundamentais. Então, o que são os princípios, né? Os princípios, os valores, a ética, ela se vincula, né, enquanto objeto, enquanto uma ciência que estuda os objetos morais, os valores morais da moral, né? Isso a professora Clarice vai trazer ainda nesse semestre para vocês, minuciosamente, resumidamente, na disciplina de ética profissional, tá, pessoal? Só vou adiantando aqui, porque também é conteúdo nosso, né, nos fundamentos. Os princípios fundamentais, quais são? A liberdade, então, a liberdade como valor ético central, né? A centralidade desse código de ética passa exclusivamente pela liberdade. Precisamos entender a liberdade para além dos valores da sociedade burguesa, tá, pessoal? Então nós temos uma discussão no âmbito do serviço social sobre o conceito de liberdade que nós adotamos, que nós defendemos na nossa profissão, porque a liberdade nos é muito importante, que representa aí o valor ético central do nosso código, certo? Voltando ao quadro, no mesmo slide, a defesa intransigente dos direitos humanos. Então, os direitos humanos é um princípio fundamental do Código de Ética. E do que se tratam os direitos humanos, né? Os direitos da pessoa ligados ao campo político também estão relacionados aos direitos humanos. Então, nós temos toda uma discussão, né, no âmbito dos direitos humanos. Essa questão que nós tanto debatemos atualmente, que é a redução da maioridade penal, passa por uma discussão de direitos humanos. Nossa sociedade ela é muito conservadora, né, em matéria de direitos. Nós nos negamos, ou até porque pelo histórico do Brasil ser um país autoritário, a professora Marilena Chauí, filósofa da USP, tem discutido isso incessantemente. Nós muitas vezes esquecemos da esfera dos direitos, mas os direitos humanos está lá como um princípio fundamental do nosso Código de Ética. A cidadania plena, né, dos indivíduos, a participação, então, votar, ser votado, decidir sobre a vida da cidade. Isso é cidadania, né, pessoal? Sobre a vida no contexto etimológico grego da palavra, lá de Atenas mesmo. Discutir, participar, a cidadania envolve a participação dos membros de uma sociedade, certo? Então nós conclamamos a isso, né, no nosso Código de Ética. A cidadania é um princípio fundamental. Dentre outro princípio, no mesmo slide, voltando à tela, nós temos, né, a equidade e a justiça social. São os valores que nós defendemos, né, uma justiça social e uma equidade, igualdade para todos no acesso aos direitos, aos serviços no âmbito do Estado, certo, pessoal? No próximo slide, nós temos aí, né, o combate, a eliminação de todas as formas de preconceito, o respeito à diversidade. Num país que, historicamente, né, nós tivemos a presença do racismo, hoje, mais, nós percebemos, né, a presença da homofobia, certo? Grupos aí ligados ao movimento LGBT sendo atacados, travestis assassinadas, né, enquanto trabalham. Então, percebam que há toda uma discussão e nós precisamos, enquanto categoria profissional, romper com isso, né. Muitas vezes acontece, né, porque por valores religiosos, e hoje nós temos aí uma bancada evangélica muito forte no Congresso Nacional, predominam, né, toda uma discussão
em torno desse debate que é o movimento LGBT, os direitos a essa categoria, certo? A essas pessoas, né? E nós acompanhamos o crescimento de assassinatos causados pela intolerância religiosa, intolerância, né, que se expressa no que nós chamamos de preconceito na homofobia, certo? Não aguentar o diferente, né, ir lá e assassinar, como diversos casos aí que vocês podem ter acompanhado pela mídia. Então nós, enquanto categoria profissional, nós defendemos, então, o combate, a eliminação de todas as formas de preconceito, né? E o respeito à diversidade humana, certo? Tanto étnica quanto sexual, em todos os aspectos aí. E são campos de pesquisas que se fundam para o serviço social. Nós temos pessoas estudando gênero na nossa profissão, estudando o movimento LGBT, pesquisadores, né, ligados a essas perspectivas, aos estudos ligados às africanidades, né, ao combate ao racismo, a essas formas de preconceito que se perpetuam historicamente, socialmente, que devem ser combatidas e eliminadas. E, por fim, o último princípio do nosso código de ética, voltando ao quadro, que é a garantia do pluralismo, que nós já comentamos anteriormente. Pluralismo aqui é defendido num contexto diferente, né, de ecletismo, que eu também já expliquei na nossa aula hoje, e do liberalismo, certo? Então, esses são os princípios fundamentais do nosso Código de Ética Profissional, certo? Então vimos, a legislação específica, né, que é a Lei 8662 de 93, a Lei de Regulamentação do Serviço Social, que a partir de 93, como o próprio nome já diz, regula a profissão e traz lá, como eu já disse, no artigo 4º e 5º, as competências e atribuições privativas do assistente social. Nós vimos o Código de Ética Profissional, os seus princípios fundamentais. Esse conteúdo, tá, pessoal, dos princípios fundamentais, vai ser debatido mais amplamente com a professora Clarice, daqui uns meses, ainda nesse semestre, né, na disciplina de Ética Profissional, certo? E agora veremos, então, né, o nosso último documento, que são as diretrizes curriculares para os cursos de serviço social. Vamos ao quadro. As diretrizes, né, pessoal, elas se fundam em 3 núcleos, certo? Então, os núcleos de fundamentos teóricos da vida social, núcleo de fundamentos da formação sociohistórica da sociedade brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. Então, percebam, esses 3 núcleos englobam, então, as disciplinas que compõem o currículo do serviço social, certo? Então, essa disciplina que eu ministro agora, fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, então, está relacionado em um desses núcleos. Disciplina de ética com a professora Clarice está em um desses núcleos aqui, né? No caso, o trabalho profissional. Então, percebam, a disciplina de antropologia, que hoje quem ministra, né, não sei se foi o mesmo professor, é a professora Mariana, está lá na Fundamentos Teóricos da Vida Social, Sociologia. Então, cada disciplina dessa se orienta de acordo com o que prevê cada núcleo, né, de formação aqui, de acordo com as diretrizes curriculares, tá? Então, percebam bem, temos diversas disciplinas que são específicas da profissão. Ética profissional só pode ser ministrada por uma assistente social. No caso aqui, a professora Clarice. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Percebam que é uma disciplina que tem uma carga horária bem grande, né? E isso não é por acaso, porque é aí que nós aprendemos a profissão nessas 3 dimensões. E aí essa disciplina ela se subdivide em 3. 1, 2 e 3, né, no caso da Unopar. Em outros momentos, nós já tivemos 4 disciplinas de fundamentos, né? Atualmente, com a revisão curricular que a instituição propôs, nós temos 3. Política social, os fundamentos da política social e política social, que é a disciplina subsequente a essa, né, a professora Maria Lucimar. Então, essas disciplinas, elas integram o currículo do curso, certo? Esse currículo, né,
Então, ele não é à toa, ele não acontece por à toa. Nós, professores, não propomos a disciplina à toa. Nós propomos de acordo com essas discussões que se encontram aí nesse documento, que são as diretrizes, certo? Então, todo curso de serviço social, ele tem que atender minimamente a essas diretrizes. Como eu disse, foi esse debate a partir de 96, né, e com a promulgação da nova lei de educação, lei de bases da educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394, né, houve aí um enxugamento, mas a essência disso ficou, né, a divisão do currículo nesses 3 núcleos fundamentais aí para o serviço social. Núcleo de fundamentos teóricos da vida social, formação sociohistórica da sociedade brasileira e o núcleo do trabalho profissional, que orientam, então, o currículo dos cursos, né, a formação profissional em serviço social, correto? Então, indo ao quadro, nós percebemos que o núcleo do PEP, né, o núcleo do projeto ético-político, traz o reconhecimento da liberdade como valor ético central, como preconiza, né, o nosso Código de Ética Profissional, compromisso com a autonomia, com a emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, a proposta de construção de uma nova ordem social, certo? O que é uma nova ordem social? Que ordem social que nós vivemos? Nós vivemos no mundo capitalista, certo? Nós não concordamos com essa lógica que aí está, essa lógica política, econômica, certo? Sabemos que essa é uma tarefa difícil, né? Até alguns falam, mas como nós vamos sair do capitalismo, né? Isso não é para amanhã, certo? Não é, como o professor Neto mesmo diz, né, isso não é para já, certo? Até porque as condições objetivas, as condições subjetivas para essa luta nos são contrárias, desfavoráveis, mas isso não é impossível, né? Em outros momentos da história houveram mudanças. Tivemos a transição feudalismo para o capitalismo. A Revolução Industrial, Revolução Francesa, foi um movimento que a Europa fez, né, no sentido de romper com aquelas velhas bases do antigo regime. Então isso é possível, né, pessoal? Talvez não para já, não para agora, mas é isso que a nossa meta final é essa. Uma sociedade onde os indivíduos sejam respeitados não pelo que possuem, né, mas pelo que são, certo? Onde o ter perca a predominância sobre o ser, que não é o que nós percebemos no contexto capitalista, certo? É um longo caminho, né? Mas é isso que o nosso projeto, enquanto um projeto profissional, deseja, e para isso, né, nós temos que estar versados culturalmente, preparados para entender no debate teórico, no debate metodológico da profissão, o que é requerido do assistente social numa perspectiva crítica, numa perspectiva propositiva. Temos uma atividade agora, vamos ao quadro. Explique como os componentes do PEP se relacionam. Então percebam bem, apresentei aí os 3 componentes, a lei de regulamentação, o código de ética e as diretrizes. Então, como esses documentos, vocês lembram da imagem da engrenagem que nós vimos lá atrás? Como esses documentos, como essas legislações, esses marcos legais para o serviço social, eles se relacionam entre si. Aguarda as contribuições, até já.
Contribuição de Arapiraca nas Alagoas. Os componentes do projeto estão entrelaçados e têm como objetivo a defesa dos direitos dos usuários. A lei de regulamentação nos assegura, enquanto profissionais, o Código de Ética nos dá um norte para a prática e as diretrizes curriculares nos ofertam um embasamento teórico para o entendimento das questões que se apresentam no cotidiano e a consequente intervenção, consequentemente, a intervenção profissional. Muito bem, a colaboração aí do Polo de Arapiraca. A lei de regulamentação, né, pessoal, ela é fundamental porque ali está em lei o reconhecimento do Estado brasileiro da profissão. Certo? Então, toda a prática, toda a ação, toda a intervenção do serviço social, ela tem que estar de acordo com essa lei, certo? Então, isso orienta, né, a nossa intervenção enquanto profissionais e nos respalda legalmente perante, né, o sistema jurídico do país. O Código de Ética nos traz os valores morais que o serviço social naquele momento histórico elegeu para si, enquanto categoria, trata, né, das questões mais práticas, como o sigilo profissional, que vocês aprenderão mais aí com a professora Clarice. E as diretrizes orientam a formação profissional, então, os conhecimentos necessários para ser assistente social. Então, qual o objetivo da formação profissional? Uma formação profissional que prepare realmente um profissional versado culturalmente, preparado intelectualmente para as grandes discussões que se apresentam à profissão, certo? Então, esse é o nosso projeto ético-político, um projeto plural, um projeto, como o próprio texto nos traz, é um projeto processo, né, que é construído historicamente, é demandado historicamente e ele vai se fazendo, né? Alguns discordam quanto à sua materialidade, eles dizem que ele existe só no plano das ideias, outros afirmam que esse projeto ele se materializa. Então tem diversas discussões atuais em torno desse projeto ético-político da profissão, certo? E aí a gente precisa, né, entender do que se trata, o que é, né, o projeto ético-político para pautar, então, o nosso posicionamento frente a ele. Esse projeto ele encontrou, sobretudo a partir dos anos 90, bastante adversidades, porque ele pregava o contrário do que o contexto do Estado brasileiro vivia naquela ocasião, que era um Estado de diminuição dos direitos, um Estado, né, mais conservador no âmbito da política econômica e que não investiu como nós desejávamos e como era preconizado na Constituição Federal no âmbito das políticas sociais. Então, é o contexto do neoliberalismo. Então, esse projeto ético-político que nós tanto proclamamos, ele colide, então, com a ideologia neoliberal. E nós vamos ver, então, os desafios, né, na construção desse projeto que o professor José Paulo Neto apresenta no texto, que vocês vão ler logo em seguida. Vamos ao quadro, pessoal. Primeiro, né, um desafio do projeto é o enfrentamento do neoconservadorismo, certo? Então, o conservadorismo, então, enquanto forma de pensar que existiu no serviço social brasileiro desde a sua gênese, né, ele precisa ser rompido. O nosso objetivo com a reconceituação era enfrentar o conservadorismo. E hoje, né, nós temos, dentro da profissão mesmo, uma perspectiva que prega o neoconservadorismo. E esse neoconservadorismo, como que ele se manifesta? Primeiro, nas tendências científicas declaradas pós-modernas, na pós-modernidade, né? O que é a pós-modernidade? Certo? É a ideia de que a sociedade que aí está, né, não será superada, certo? É a ideia de que a sociedade por si só chegou a esse ponto, né? O sistema capitalista é isso mesmo, e aí nós temos uma gama de autores da corrente pós-moderna, nós podemos citar aí um sociólogo, Zygmunt Bauman, né, que tem tratado das ideias da liquidez dessa sociedade. Então os livros do Bauman são Amor Líquido, né, Sociedade Líquida, traz toda essa discussão, certo? Que não nos é útil no âmbito do serviço social. Por quê? Porque é uma tendência que vai contrária, né, ao que prega o direcionamento teórico, crítico que nós alcançamos, que nós chegamos a ele, certo? Então,
essas tendências também pregam, né, a predominância do sujeito sobre do indivíduo, né, sobre a sociedade. Então, a sociedade é formada por indivíduos e os indivíduos é que devem. Então, essa tendência, como nós podemos perceber, é perniciosa, né, para o projeto ético-político e deve ser combatida aí nas suas diferentes refrações. E diversas pesquisas no âmbito do serviço social estão carregadas, né, das tendências pós-modernas, da pós-modernidade. Pós-modernidade ela se manifesta mais no âmbito acadêmico, mas é fruto aí da vida social, do momento histórico que nós vivemos na vida social. Voltando ao quadro, né, pessoal, da ideologia neoliberal, então o ataque, o achaque às políticas públicas, às políticas sociais, aos direitos sociais alcançados, sobretudo após a Constituição, e o enfrentamento a defesa do que nós já conquistamos socialmente enquanto categoria, enquanto sociedade. Então, a defesa dos princípios, dos valores, dos direitos alcançados, tanto por nós enquanto categoria profissional. Nós podemos citar recentemente a aprovação da lei das 30 horas, né, que outras categorias ainda lutam, como a enfermagem, como a fisioterapia, como a psicologia, e nós, assistentes sociais, fomos uma das primeiras categorias a aprovar a lei das 30 horas, que ainda precisa, né, nós vimos que a simples aprovação não garante a efetividade, porque aqui no estado do Paraná o estado ainda não reconhece e o trabalhador tem, né, que exercer suas funções em 40 horas, o que desgasta. O nosso trabalho é desgastante. Nós lidamos com pessoas que estão fragilizadas, e isso nos fragiliza também emocionalmente, consequentemente, nos fragiliza enquanto homens. Por isso, essa ideia das 30 horas, né, reduzir a jornada sem reduzir os salários, sem reduzir. Então, é o ideal, porque o ideal não, é o que preconiza a lei, né, e que tem que ser cumprido, sobretudo no âmbito do Estado. Quando o próprio Estado não reconhece uma lei, né, como o caso do Estado do Paraná e de outras prefeituras aí, que ainda se negam, né, apresentam inúmeras empecilhos para que essa lei funcione. Então, isso já é uma conquista, né, que nós alcançamos enquanto categoria e que outros ainda estão na luta. Como eu disse, enfermagem, fisioterapia, as profissões da saúde ainda não alcançaram e têm direito a isso, porque são profissões, né, que se estressam muito, lidam com a vida humana e precisam estar preparados. O profissional tem que estar antenado, né, com o que acontece, com o que precisa estudar, além do trabalho. Então, tem todas essas questões aí. Temos uma atividade, vamos ao quadro, pessoal. Apontem por que a ideologia neoliberal, então eu peguei um dos pontos só, ameaça o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. Aguardo as contribuições de vocês. Até já. Contribuição de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Neoliberalismo, o pensamento voltado para o sistema capitalista, para a classe dominante, e o projeto ético-político é voltado para o projeto societário relacionado ao usuário, à classe trabalhadora e para o projeto profissional. Muito bem, contribuição aí do Campos dos Goytacazes, grande abraço a todos. Essa foi nossa última aula, né? Então estudem bastante, semana que vem, né, vocês têm a avaliação. Deixo vocês, pessoal, com uma belíssima canção da Maria Bethânia. Essa canção, Começaria Tudo Outra Vez, é o tema, né, que deu nome ao congresso que comemorou os 30 anos do Congresso da Virada em 2009. Então o congresso de 2009, organizado pelo Cefes-Cres, chamou Começaria Tudo Outra Vez, em razão das lutas que nós enfrentamos nesses 30 anos até 2009, quando se comemorou esse período. Um grande abraço a todos, excelente trabalhar com todos vocês e nos encontramos numa outra oportunidade. Até mais. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas, viva as minhas alegrias. Tropece onde eu tropecei. Never.
assim como eu fiz. Eu estaria tudo. Nada foi bom. Alegria do coração. O febre de sentir sabor. Como já cantei, cantarei todas que já tive um dia terei a fé que traia a alegria de ter olhado pra trás e ver voltaria de novo me pegar esse salão. Sobre esse recomeçar.